Vamos juntos espalhar o despertar da consciência. Inscreva-se, deixe seu like. Assim, o YouTube vai espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Vamos para mais um vídeo inspirador. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo trazendo uma mensagem de amor, humildade e redenção. Nas suas palavras e ensinamentos de Jesus, encontramos uma sabedoria que transcende o tempo e nos guia para uma vida mais plena e espiritual. Entre esses ensinamentos, destaca-se uma frase profundamente significativa: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esta frase, encontrada no Evangelho de Lucas e Mateus, esconde um princípio fundamental do ensinamento cristão, onde a humildade é exaltada e o orgulho é advertido. Essa mensagem de Jesus é profunda e transformadora, oferecendo uma perspectiva sobre a verdadeira grandeza e o caminho para a exaltação aos olhos de Deus. A promessa de Jesus de que os humilhados serão exaltados é uma mensagem de esperança e justiça. Isso significa que aqueles que estão passando por momentos difíceis, sendo humilhados ou menosprezados, não permanecerão nessa situação para sempre. Jesus é o exemplo supremo dessa verdade. Jesus foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Como Isaías descreve, Jesus foi levado como cordeiro para o matadouro. Durante seu julgamento e crucificação, Jesus suportou insultos, agressões e a humilhação pública com uma dignidade silenciosa. Jesus poderia ter reivindicado sua inocência ou invocado seu poder divino, mas escolheu o caminho da submissão e do sacrifício, mostrando a verdadeira grandeza na humildade e no serviço. A humilhação de Jesus culminou na cruz, onde ele morreu como um criminoso, abandonado por muitos de seus seguidores. Contudo, essa aparente derrota foi, na verdade, a maior vitória. 3 dias depois, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e oferecendo a salvação à humanidade. A exaltação de Jesus após sua humilhação extrema é o exemplo perfeito do princípio que ele ensinou. Humilhar-se diante de Deus significa também buscar a verdade espiritual com sinceridade, estar disposto a admitir erros e falhas e pedir perdão. É entender que, sem Deus, somos limitados e falhos, mas com Ele podemos alcançar a verdadeira grandeza. A promessa de exaltação para os humildes. A promessa de Jesus de que quem se humilha será exaltado é uma fonte de grande esperança para todos nós. Ela nos lembra que Deus vê nossos esforços, nossa humildade e nossa fé. Mesmo quando enfrentamos humilhações e dificuldades, podemos confiar que Deus é justo e que Ele nos exaltará no tempo certo. Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Essa humildade não é uma negação da própria dignidade, mas um reconhecimento de que toda dignidade e valor vem de Deus. A advertência contra o orgulho e o poder também é central para a mensagem de Jesus. No reino de Deus, a grandeza não está nos títulos ou nas glórias humanas, mas no serviço e na doação. Jesus ensinou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus inverteu os valores mundanos, mostrando que a verdadeira autoridade e poder são encontrados na humildade e no amor sacrificial. A aplicação prática desse ensinamento de Jesus envolve várias dimensões da vida. Em nossos relacionamentos, somos chamados a praticar a humildade, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. Jesus também ensinou que no trabalho devemos buscar servir aos colegas e superiores com integridade e dedicação, sem buscar reconhecimento ou promoção a qualquer custo. Na vida espiritual, somos chamados a uma constante autoavaliação, perguntando-nos se estamos vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Jesus ensina que devemos cultivar uma atitude de gratidão, reconhecer nossas limitações e dependência de Deus, e buscar viver de forma que honre a Deus e beneficie os outros. A mensagem de Jesus sobre a humildade e a exaltação nos desafia a reavaliar nossos valores e prioridades. Jesus, com seu exemplo de vida, morte e ressurreição,
nos mostra o caminho a seguir. Os Salmos também refletem esse tema de justiça divina. Sejam humilhados e frustrados todos os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vexame e desonra os que se levantaram contra mim. Sejam humilhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida, retrocedam envergonhados e sejam aniquilados os que tramam a minha ruína. Essas passagens expressam a confiança de que Deus defenderá os justos e julgará aqueles que causam sofrimento e humilhação. A humildade diante de Deus e dos homens é uma marca da vida cristã. Não se trata de se rebaixar ou negar seu próprio valor, mas de reconhecer que todo valor vem de Deus. Jesus é o maior exemplo dessa humildade, vivendo uma vida de serviço e amor incondicional. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, um ato reservado aos servos, para ensinar-lhes que a verdadeira grandeza está no servir aos outros. A humildade também envolve perdoar aqueles que nos humilham. Jesus, na cruz, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O ensinamento de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos em Mateus reforça essa inversão de valores no reino de Deus. A grandeza não é medida pelo poder ou status, mas pelo serviço humilde e pela devoção a Deus. Aqueles que buscam elevar-se aos olhos dos homens podem encontrar-se rebaixados, enquanto os que vivem em humildade serão elevados por Deus. Jesus nos chama a abandonar o orgulho e a busca por reconhecimento humano e a adotar uma postura de humildade, serviço e confiança na justiça divina. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza é encontrada na simplicidade e na disposição de servir. Jesus nos ensina que, mesmo em meio à humilhação e ao sofrimento, há esperança de exaltação e redenção. A vida de Jesus é um testemunho poderoso desse princípio. Sua humildade, serviço e sacrifício são o modelo que devemos seguir. Através da sua ressurreição, Jesus nos mostra que a humilhação não é o fim, mas pode ser o início de uma nova vida de exaltação e vitória. Jesus Cristo, figura central do cristianismo, proferiu uma série de ensinamentos que revolucionaram a forma como a humanidade compreende a humildade, o poder e a exaltação. Exemplo de Jesus, o Cordeiro Silencioso. Jesus foi oprimido e humilhado ao longo de sua vida terrena, especialmente durante a sua paixão e morte na cruz. Ele foi falsamente acusado, espancado, zombado e crucificado, tudo isso sem retaliar ou dizer uma só palavra em sua defesa. Jesus não apenas pregou a humildade, ele viveu de forma humilde. Nascido em uma manjedoura, em circunstâncias simples, ele cresceu longe das glórias e riquezas deste mundo. Jesus Cristo, em sua vida e ensinamentos, personificou a humildade. Vivendo como um carpinteiro e associando-se com os marginalizados da sociedade, Jesus mostrou que a verdadeira grandeza não está na riqueza, no status ou no poder, mas no serviço, no amor e na humildade. Jesus não buscou glórias terrenas, nem se cercou de riquezas ou poder. Jesus se dedicou a servir aos outros, curar os doentes, alimentar os famintos e confortar os aflitos. Jesus mostrou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros e não em ser servido. Jesus não buscou títulos ou glórias humanas, mas dedicou-se a servir os outros, a ensinar e a curar. Sua crucificação, um ato de extrema humilhação e sofrimento, foi seguida por sua ressurreição, um ato de exaltação divina. Jesus mostrou que a verdadeira grandeza reside no serviço e na doação, e não no poder e na arrogância. Jesus experimentou a opressão e a humilhação em seu próprio corpo. Durante sua paixão, foi traído, abandonado, falsamente acusado e condenado. Jesus suportou açoites, zombarias e uma dolorosa crucificação. Sua resposta ao sofrimento não foi de vingança, mas de amor e perdão, exemplificando a mais profunda forma de humildade. Jesus mostrou que, através do sofrimento aceito com fé, podemos participar da redenção e da glória de Deus. A diferença entre se humilhar e ser humilhado.
Se humilhar é um ato voluntário, uma escolha consciente de demonstrar humildade, reconhecer as próprias limitações e dependência de Deus. É um ato de entrega e reconhecimento da própria pequenez diante da grandeza divina. Quando nos humilhamos, buscamos nos aproximar da verdade, reconhecer nossos erros e falhas e abrir nossos corações para a graça de Deus. Por outro lado, ser humilhado geralmente implica ser rebaixado ou envergonhado por outros. Este tipo de humilhação é frequentemente infligido por aqueles que demonstram arrogância e crueldade. Jesus nos ensina que, mesmo aqueles que são humilhados injustamente encontrarão exaltação. A distinção entre humilhar-se e ser humilhado é crucial para compreender a mensagem de Jesus. Essa atitude de humildade é vista como uma virtude que abre portas para a graça divina e para a verdadeira exaltação espiritual. Por outro lado, ser humilhado por outros geralmente envolve ser tratado com desrespeito ou desprezo. Jesus foi um exemplo vivo desta verdade. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra em sua defesa. A crucificação de Jesus foi o ápice de sua humilhação, mas também o prelúdio de sua gloriosa ressurreição. Ao ressuscitar, Jesus foi exaltado acima de todas as coisas, demonstrando que a humilhação sofrida por amor e obediência a Deus leva à maior exaltação. No reino de Deus, há uma justiça divina que reverte essas situações. Aquilo que é valorizado pelo mundo, poder, fama e riqueza, não é o que importa no reino de Deus. Para Deus, a grandeza está na humildade, na capacidade de servir e amar os outros desinteressadamente. Esta promessa subverte a lógica humana comum, onde poder e riqueza são frequentemente vistos como sinais de sucesso e bênção. É um convite a abandonar o ego e a abrir-se para a graça transformadora de Deus. É viver com gratidão, praticar o perdão e entregar nossas vidas nas mãos divinas. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse versículo reforça a promessa de que a verdadeira exaltação vem de Deus e não dos homens. Aplicar os ensinamentos de Jesus sobre humildade na vida diária envolve várias práticas. Serviço aos outros, buscar maneiras de ajudar e servir aos outros, especialmente aos mais necessitados. Perdão e reconciliação. Estar disposto a perdoar e buscar a reconciliação, mesmo quando isso é difícil. Gratidão. Cultivar um coração grato, reconhecendo todas as bênçãos recebidas de Deus. Vida simples. Evitar o excesso de materialismo e buscar uma vida de simplicidade e generosidade. Jesus redefiniu a grandeza, mostrando que ela não está nos títulos ou nas honrarias, mas no amor e no serviço desinteressado aos outros. No reino de Deus, a autoridade e a grandeza são vistas de forma diferente do que no mundo. Essa inversão de autoridade é um chamado a todos nós para vivermos de maneira contracultural, valorizando a humildade, o serviço e o amor ao próximo. Em um mundo que frequentemente exalta o poder, a riqueza e o prestígio, Jesus nos desafia a buscar a verdadeira grandeza através da simplicidade e da humildade. Jesus Cristo, figura central do cristianismo, proferiu uma série de ensinamentos que revolucionaram a forma como a humanidade compreende a humildade, o poder e a exaltação. Novamente, entre suas declarações mais poderosas está: todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa oração reflete o desejo de que aqueles que causam sofrimento e humilhação sejam confrontados com suas ações e que a justiça prevaleça. Jesus nos chama a viver vidas de humildade, serviço e amor, prometendo que, embora possamos enfrentar humilhação e desprezo neste mundo, seremos exaltados no reino de Deus. A história de Jesus, desde seu nascimento humilde até sua ressurreição gloriosa, serve como o exemplo supremo dessa verdade. Jesus Cristo e seu exemplo de humildade e serviço nos inspira a viver de acordo com esses princípios. A promessa de que os humilhados serão exaltados nos dá esperança e coragem para enfrentar as adversidades com dignidade e fé. Assim,
podemos viver com a confiança de que a verdadeira grandeza está ao alcance de todos que escolhem seguir o caminho de Jesus. Canal Poderoso Despertar. Obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se, comente e compartilhe.